Olá, olá pessoal, aqui é o professor Luiz de novo, chegamos na unidade 6, deixa eu só fechar a porta do quarto. Unidade 6 a gente vai estudar energia. Bom, a gente vai entender como a energia é utilizada na nossa vida, na nossa dia a dia, né, na nossa vida, e qual o papel da física no estudo das fontes de energia. A gente estuda isso aqui de novo no segundo ano, pessoal. Energia ela é essencial em nossas vidas, a gente utiliza energia nos movimentos, para mantermos a temperatura do nosso corpo, para aquecer a água do banho, para cozinhar os alimentos. A indústria utiliza grande quantidade de energia na produção de materiais. Os meios de transporte utilizam algum tipo de energia para o seu funcionamento. As plantas, tão importantes na cadeia alimentar, utilizam energia solar para sintetizar o próprio alimento. E assim por diante. Mas de onde vem essa energia e como ela se manifesta? Bom, a gente tem a energia do Sol, né? Ela é um tipo de energia, a principal fonte de energia que a gente utiliza no nosso planeta, de forma tanto direta como indireta. Como assim indireta, professor? Bom, a gente come uma planta que usa o Sol como fonte de energia para sintetizar o próprio alimento, ou seja, de indireto. A radiação solar ela produz a fotossíntese, que é responsável pela produção dos alimentos vegetais, da lenha do carvão, do petróleo. A radiação solar produz a evaporação dos ventos, que por sua vez permitem o aproveitamento da hidroeletricidade. Portanto, sem energia solar não haveria nem vento, nem chuva, nem vida. Mas de onde o Sol arranja tanta energia para irradiar continuamente? Bom, hoje se sabe que a energia solar ela tem origem de reações nucleares, pessoal, que acontecem no interior do Sol. E acontece a mesma energia no interior da Terra, no núcleo da Terra. Nessa reação, os átomos de hidrogênio se fundem formando átomos de hélio, liberando uma enorme quantidade de energia na forma de radiação eletromagnética. Essas reações são responsáveis por altíssimas temperaturas ali reinadas, né, e pela energia radiante que espalha por todas as direções do espaço cósmico. No entanto, só 1 bilionésimo, né, 1 dividido por 1 bilhão da energia liberada pelo Sol é efetivamente absorvida pela Terra. Mas é o suficiente para garantir a sobrevivência do planeta. Imagina, esses dias estava um calor monstruoso, né, pessoal? Se isso é só uma bilionésima parte do Sol, imagine se tivesse mais, né? Bom, a culpa está em grande parte na poluição e no desmatamento, mas enfim, do homem. Unidades medidas. No Sistema Internacional de Unidades, a energia é o joule. Outras unidades usuais também, né? São a caloria, que é o cal, e a caloria alimentar, que é o cal com C maiúsculo. A caloria alimentar, né? É a unidade de energia usada para determinar o conteúdo energético de alimentos. Ela equivale a 1 quilocaloria, né? É 1 cacau. Não 1 cacau a fruta, pessoal. É 1 K, a letra K. É 1 K caloria. Ou 1000 calorias, né? Cal com C minúsculo. Ou 1000 calorias. Cal com C minúsculo. Usadas em física e química e biologia também, pessoal. Também é usada na biologia. Também é usada na biologia. Quando se fala tal coisa tem 1000 calorias, quase sempre se refere à caloria alimentícia, que é igual a quilocaloria. Veja os valores na tabela. Ok, pessoal, vamos ver a tabelinha aqui. Caloria alimentar, né? 4.180 joules. Quilocaloria, 4.180 joules. Já uma caloria, de azul clarinha, a gente tem 4,18 joules. Ou seja, tanto a quilocaloria como a caloria alimentar
né? Tanto o cal com C maiúsculo como o cacau com C minúsculo, ela é a mesma coisa. E ela equivale até o mesmo valor aqui, ó. Já a caloria, né? Cal com C minúsculo aqui, ó, pessoal. Que tá errado, ó. Deixa eu riscar aqui. É C A L com C minúsculo. Ela equivale a 4,8 joules. Você já pensou como uma pilha produz energia suficiente para acender uma lanterna ou fazer funcionar um rádio? É porque a pilha acaba. E porque uma pilha acaba, né? Deixa de funcionar. As pilhas e baterias também produzem energia elétrica através das reações químicas que ocorrem no seu interior. No carro, por exemplo, essa energia é transformada em luz dos faróis, no movimento do motor de arranque e em som das buzinas, ou na faísca na vela de ignição. É claro que elas produzem energia elétrica em quantidade muito inferior à produzida nas usinas de geração de eletricidade. À medida que a pilha vai sendo utilizada, a quantidade de substâncias que reagem vão diminuindo, e a produção de energia elétrica vai ficando menor, ocorrendo então o desgaste da pilha. As baterias são sistemas compostos por associações de pilhas, fornecendo, portanto, mais energia. Usina hidrelétrica. Essa aqui é a usina hidrelétrica de Itumbiara. Pessoal, essa aula é bem mais... Acho que não vai ter quase cálculo nenhum. Ela é bem teóricazinha. Água e energia. Vivemos rodeados de aparelhos elétricos como o liquidificador, ventilador, furadeira. E nesses aparelhos a energia elétrica é convertida em energia cinética. Essa energia elétrica que vem de uma usina até a nossa casa. Os fios servem como meio de transportar a energia elétrica da fonte de energia elétrica até o motor que irá produzir o movimento. Os motores elétricos são mais eficientes do que os motores a combustão no que diz respeito à porcentagem de energia transformada em cinética, atingindo taxas superiores a 80%. De onde vem a energia elétrica? A energia elétrica das usinas provém movimentos de turbinas que fazem girar um gerador. Esse movimento pode ser obtido, por exemplo, através das quedas d'água, como é o caso das usinas hidrelétricas, ou através do movimento dos cataventos das hélices, né, dos cataventos, né, quando a gente está falando de energia eólica. A energia cinética da água que cai numa usina hidrelétrica vai mover turbinas que fazem girar o gerador. A gente em casa aperta o botão, acende a luz, a gente em casa aperta o botão, acende a luz, nem quer saber de onde a energia veio. Isso aqui é um pessoal. E nem quer saber de onde a energia veio. E nem quer saber de onde a energia veio. E por falar em quedas, de onde vem a energia cinética das coisas que caem? Será que ela surge do nada ou ao contrário, também é originada da transformação de alguma forma de energia em movimento? Bom, da energia gravitacional, né, pessoal? É difícil para uma pessoa nascida nos últimos 50 anos imaginar a vida sem energia. Todos os dias acendemos a luz, refrigeramos alimentos na geladeira, utilizamos aparelhos eletrodomésticos como liquidificador, torradeira. Torradeira é meio difícil, mas tem gente que usa aqui no Brasil. Enceradeira. Enceradeira também está um pouquinho difícil. Muito pouca gente tem aqui no Brasil. Bom, pelo menos muito pouca gente que eu conheço, né? Minha mãe até tem uma, só que ela nunca usa. E aquecemos a água do chuveiro aqui no Brasil, viu, pessoal? A gente é um dos poucos países no mundo que utiliza esse chuveiro elétrico. Isso tudo sem falarmos nos meios de transporte, como carro, ônibus, que tanto facilitam a vida de trabalhador. Podemos citar ainda o cinema, a televisão, rádio, diversões tão populares que só são possíveis devido ao conhecimento e ao domínio da energia. E de ondas, viu, pessoal? Como imaginar uma fábrica dependendo apenas do trabalho manual dos operários? E só lá no século XVIII. Ou a abertura de uma estrada sem tratores ou máquinas de terraplanagem. É muito tempo atrás, né?
Ou ainda as construções sem guindastes, as siderúrgicas sem fornos. Siderúrgica sem forno, isso aí eu nunca nem consegui imaginar. Até porque um forno é uma coisa muito antiga, desde antes de Cristo. E as fazendas sem máquinas agrícolas. Isso aqui tá mais próximo da gente. O homem moderno depende da energia elétrica e do combustível fóssil. Como o homem do século XIX dependia do cavalo, o homem primitivo dependia de seus próprios braços. Eu ia morrer, sinceramente, naquela época. Eu não ia conseguir sobreviver. O consumo de energia pelo homem foi aumentando e se modificando ao longo de sua história. No entanto, não nos perguntamos de onde sai a energia que consumimos e não nos preocupamos com o seu desperdício. Eu me preocupo, pessoal. Inclusive, esse ano de 2022 a gente pode ter racionamento de energia aqui no Brasil, viu? As principais fontes de energia no mundo são as renováveis, que é o sol, a água, ventos, mares, biomassa. Pessoal, vamos tirar a água dos renováveis aqui, né? Quer dizer, vamos grifar ela. Porque do jeito que a gente está usando a água aqui no Brasil, ela não está se renovando, não. E as não renováveis, que é o petróleo, carvão, gás natural, energia nuclear, energéticos fósseis. Bom, eu achei que ia falar sobre energia renovável e não renovável. Bom, pessoal, a energia renovável é aquela que a natureza consegue se renovar com o passar do tempo em uma escala muito grande, muito rápido, e que a gente consegue utilizar ela. A energia não renovável, ela não se... A natureza ela não consegue renovar ela na mesma velocidade que a gente usa. Ou seja, para a gente conseguir utilizar, né, essa energia, ela demora milhões de anos para fazer, como por exemplo os combustíveis fósseis, eles demoram milhões de anos para se fazer. Ele é a decomposição do óleo de uma alga específica que acontece nas regiões dos mares, na região que já foi mar, quando ela sofreu um processo, quando a terra, né, ela sofre um processo de movimento e consegue prender essas algas, fazendo com que extraia o óleo, mas esse óleo não consegue sair dele, ou seja, ele foi guardado, ele foi vedado por uma camada de pedras muito grande e com milhões de anos, com calor acontecendo, aquele óleo, aquela gordura e o excesso de algas foi se transformando em petróleo. É basicamente isso. A resistência do ar. Cerca de 95% da energia utilizada no mundo provém da queima do carvão mineral. 31% do petróleo, 46% do gás natural, 21%. E do gás natural, 21%. As substâncias chamadas combustíveis fósseis provêm dos remanescentes fossilizados de plantas e animais pré-históricos. Plantas, pessoal. Esquece esse negócio de animais. Como eu falei para vocês, ó, isso é uma alga muito antiga. A gente ainda tem ela nos dias de hoje, mas demora muitos anos para se fabricar o petróleo. Então é só de planta, não é de alga. Remanescentes fossilizadas de plantas. Os combustíveis fósseis da Terra são ilimitados. Não são ilimitados. E algum dia eles vão se esgotar. Vão mesmo. Daí a crescente necessidade de procurar novas fontes de energia. Diferente do que está falando aqui, pessoal, eu penso que a necessidade crescente de procurar novas fontes de energia está mais pelo fato de que os combustíveis fósseis eles são extremamente poluentes, o que faz com que aconteça efeito estufa em determinados lugares, né? Com que o calor aumente a quantidade de gás carbônico no ambiente, o ar fique menos respirável, o calor aumente, a poluição atmosférica fica grande, fazendo com que possam acontecer chuvas ácidas, destruindo plantações e causando até câncer de pele. Isso tudo é um efeito bem direto da queima de combustíveis fósseis, viu, pessoal?
Para você ter uma ideia, o carvão mineral é uma fonte não renovável que se formou ao longo de milhões de anos a partir de florestas sepultadas. Sim, carvão mineral é verdade, florestas sepultadas debaixo da terra, para se formar o carvão naturalmente. A partir das florestas atuais serão precisos outros milhões de anos. A queima de combustíveis fósseis é a fonte principal de energia elétrica no mundo. A imagem é a usina de Itaipu, pessoal, uma das maiores aqui do Brasil, mas não a maior do mundo. Outros recursos não renováveis são as energias contidas em minerais que podem ser utilizados na obtenção de combustíveis nucleares. No Brasil, atualmente, ao contrário do que acontece na maioria dos países do mundo, a maior fonte de energia são as hidrelétricas. O consumo de energia proveniente dessa fonte cresceu muito nas últimas décadas, como a construção da usina gigantesca como a de Itaipu e Tucuruí. Lamentavelmente, a produção da energia é tão necessária ao conforto humano que vem acompanhada de consequências negativas. A construção de grandes usinas hidrelétricas, vou grifar isso aqui, ó, de vermelho. A construção de grandes usinas hidrelétricas também causa impacto sobre o meio ambiente. Que impactos são esses, pessoal? Para se implantar usinas hidrelétricas, muitas vezes é necessário construir barragens que acarretam em problemas ambientais como a destruição de florestas. Precisa inundar uma área muito grande para a gente conseguir fazer uma usina pequena, vamos dizer assim. Desmoronamento da margem do rio e assoreamento do leito e poluição das águas, etc. Ó, o tanto de problema aqui para construir uma hidrelétrica, pessoal. Eu não sou muito fã de hidrelétrica, não. Até porque a gente fica dependendo demais da água. E a água é uma coisa que se a gente não cuidar, uma hora vai acabar. Que é o que está acontecendo com a gente. A gente não cuidou e está acabando. A queima de combustíveis fósseis é outro fator de mudanças ambientais, igual eu falei para vocês. O lançamento no ar de grande quantidade de gases poluentes que saem dos automóveis e da chaminé das indústrias, tendo como consequência a grande concentração composto de carbono, como fuligem, né, carvão, gás carbônico, CO2, monóxido de carbono, que é extremamente venenoso para a gente. Se a gente respira monóxido de carbono, a gente morre e nem percebe. A gente vai dormindo e de repente morreu. O excesso de gás carbônico na atmosfera está causando o agravamento do efeito estufa. Ah, pessoal, a gente morre sem oxigênio, viu? O gás carbônico ele gruda nas nossas células do sangue, entra no nosso pulmão, destrói o nosso corpo por dentro e a gente não consegue se recuperar disso. É um envenenamento. Ou você também pode morrer sentindo falta de ar. O excesso de gás carbônico na atmosfera está causando o agravamento do efeito estufa, isso é, o aquecimento anormal do planeta, que tem como decorrência direta o derretimento das geleiras, que pode levar à submersão de várias cidades costeiras. Quem já assistiu o filme Um Dia Depois de Amanhã? Trata mais ou menos disso. Disso aqui, ó. A submersão, né, por causa do efeito estufa. O aquecimento anormal de certas áreas do planeta, o esfriamento anormal de outras áreas do planeta, fez com que acontecesse o derretimento das geleiras, o que levou a inundações e tsunamis em determinados locais, né? É mais ou menos disso que se trata o filme, aquele filme com Homem-Aranha antigo, Tobey Maguire. O monóxido de carbono que pode se formar na combustão também é muito danoso à vida, não só ao homem, como às plantas. O monóxido causa dores de cabeça, perda de visão e, se sua concentração for alta, pode levar à morte. Se for baixa também, pessoal. Qualquer quantidade de monóxido de carbono deixa a gente destruído. Outra consequência é o aumento dos componentes de enxofre no ar, percebidos pelo cheiro ou ainda pela irritação que provocam nos olhos, nariz e garganta. Esse gás, ao interagir com o ar e a umidade, transforma-se em ácido sulfúrico. Lembra que eu falei? As chuvas ácidas? Assim como as chuvas em regiões de alta concentração de SO2 tornam-se mais ácidas, causando corrosão de metais, desgaste de monumentos de mármore de construção, destruição de plantação, em contato com a pele pode causar câncer de pele, etc. As usinas nucleares também causam problemas ambientais. Os fragmentos formados no processo de fissão nuclear são altamente radioativos.
chamamos de lixo atômico, sendo um problema sério, pois são nocivos aos seres vivos, todos os seres vivos, inclusive plantas. O que fazer com o lixo atômico que se acumula? Bom, a gente ainda não tem uma ideia sobre isso. Além disso, em caso de acidentes na sua operação, as usinas podem provocar catástrofes ambientais pela liberação da radiação capaz de destruir ou prejudicar qualquer ser vivo. O acidente de Chernobyl, por exemplo, na ex-União Soviética, União da República Socialista Soviética, resultou em 31 mortes no intervalo de 3 meses após o acidente. Muitos internamentos e remoção de mais de 100 mil pessoas das áreas mais contaminadas. Todas essas questões elas devem ser levantadas em conta quando se pensa em utilizar energia atômica. Entretanto, na realidade, não existem fontes limpas de energia. Ó, pessoal, isso aqui é importante. Entretanto, na realidade, não existem fontes limpas de energia. Todas as fontes elas causam um determinado impacto ambiental. Mesmo a energia solar é poluente. Como assim, professor? Mesmo a energia solar é poluente? Bom, a energia solar, para a gente conseguir extrair a energia solar, a gente tem que minerar. E mineração é uma coisa que polui demais, porque tem uma degradação muito grande de uma área, tem a escavação, tem os usos químicos usados, os produtos químicos para a extração das coisas que vão ser utilizadas, Se eu não me engano, placa de energia solar, algumas delas utilizam até ouro para conseguir ter um efeito melhor, Voltando para o texto, pessoal. Por exemplo, o reator nuclear como o de Angra, projetado para produzir 600 megawatts. Quanto mais painéis de energia solar seriam necessários para produzir a mesma quantidade de energia? Quantos painéis de energia solar seriam necessários para produzir a mesma quantidade de energia? Muitos painéis solares. Não se pode comparar um reator nuclear como o de Angra, inicialmente projetado para produzir 6.000 megawatts, com a energia de um painel solar que produz 2 kW de energia. Pessoal, é o seguinte. Mega equivalem a 1.000 kg. Isso quer dizer que se o gerador de Angra produz 600 megawatts e uma placa produz 2 kW, e uma placa produz 2 kW, então o que eu vou fazer? Vou fazer uma regrinha de 3 básica aqui, pessoal. Ó, 600 vezes 1.000, equivale a 1, assim como 2 equivale a x. Então eu tenho que 600.000 dividido por 2 é igual a... Não, como? Pessoal, mais ou menos eu vou precisar de 300.000 painéis solares para produzir a mesma quantidade de energia que a usina nuclear de Angra, que inicialmente foi feita para produzir 600 megawatts. Isso faz com que eu precise extrair muito mineral da natureza, muito nióbio, silício, ouro
e muito material, né? É uma quantidade muito grande de material para produzir a mesma quantidade de energia. Vale a pena mesmo eu utilizar energia solar? Não sei. Vocês já pensaram na quantidade de baterias necessárias para acumular a energia para horários que não há sol? As pilhas são compostas por metais pesados, tais como mercúrio, chumbo, cobre, níquel, zinco, cádmio e lítio. Esses metais são perigosos para o ambiente e a saúde humana. Depois de descartadas, as pilhas vão se decompondo, podendo seus componentes infiltrar-se no solo, atingindo os lençóis de água subterrânea, entrando assim no ecossistema dos rios, dos mares, sendo incorporados na cadeia alimentar, aumentando a sua concentração nos seres vivos. Outra forma de contaminação é a inalação ou simples contato com substâncias tóxicas. O chumbo, além de causar câncer, né, pessoal, causa disfunção renal e anemia. O mercúrio gera estomatites e problemas renais, além de lesões cerebrais e neurológicas. O zinco provoca doenças pulmonares. Engraçado, a gente tem uma dieta com base em zinco também, né? No Brasil não há nenhum método desenvolvido para reciclagem das pilhas. Ó, pessoal, aqui a gente tem que tomar um certo cuidado. Não há nenhum método desenvolvido para reciclagem das pilhas, somente de sistemas de coletas e armazenamentos em blocos de concretos fechados. Bom, a gente tem sim o sistema de coleta de pilha, né? Tanto é que em lojas de celulares eles pegam de volta a bateria. Mas mesmo assim a gente não tem um método de reciclagem desenvolvido. A gente não tem o que fazer com essas pilhas. Existe até um prêmio de jovens cientistas, né, que aqui no Brasil, no mundo inteiro, na verdade, existe um prêmio de jovens cientistas que, se você resolver um problema da humanidade, como por exemplo, problema de poluição, tentar diminuir a poluição ou reciclagem de objetos que as pessoas não têm tanta reciclagem assim, você pode até ganhar um prêmio, inclusive em dinheiro, viu, pessoal? O prêmio Nobel também é pago em dinheiro. Então, pessoal, é isso. Como eu falei, não tem tanto cálculo assim para se fazer. Na verdade, não tem cálculo nenhum para se fazer. Eu fiz alguns cálculos com vocês aqui, mas foi uma coisa bem idiota e que a gente não vai utilizar no nosso dia a dia. Então, até a próxima aula.